Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, a lição 5 de hoje, ela tem como título Luz em um Mundo Escuro. E Jesus, como o nosso supremo exemplo, quando ele esteve aqui entre nós, de como deve ser realmente uma pessoa ser a luz do mundo, e Jesus, pela sua bondade, seu amor, sua misericórdia, onde ele não fazia acepção de pessoas, ele se misturava com a multidão, e por isso que ele dizia que eu sou a luz do mundo. E ele não rejeitava ninguém em nenhum momento. Ele tratava todos, da mesma forma, com amor, bondade. E a todas as pessoas que eram alcançadas, ele lançava o convite para ser uma luz nesse mundo de escuridão espiritual. E o apóstolo Paulo, ele alertou os fiéis ali de Filipenses, de Filipos, no caso, cidade de Filipos. Ele diz lá, ele fala o seguinte, façam tudo sem murmurações nem discussões, que está lá em Filipenses 2,14. E assim, os desafios para se manter a unidade na igreja são tão sérios que só é possível alcançá-la com muito esforço, dedicação, seriedade. A unidade e reflexão da união com Cristo e da obediência da palavra, isso é essencial para o nosso testemunho. Somos chamados a brilhar, a iluminar como estrelas no mundo, que Paulo fala em Filipenses 2,15. E assim, é como você olhar numa noite escura, sem luar, somente aparecendo as luzes, ou seja, longe das luzes dos céus, das cidades, e somente as estrelas assim que se tornam mais visíveis, devido à escuridão, elas parecem brilhar com mais intensidade. Isso também ocorre em nós como testemunho fiel de Cristo. Quando maior a escuridão moral ao nosso redor, mais é evidente o contraste da nossa vida como verdadeiros seguidores de Jesus e daqueles que vivem segundo os padrões deste mundo. Existe uma diferença que é notada nisso. E o apóstolo Paulo ele descreveu o que nós, como os filhos, devemos ser e fazer nesse mundo de escuridão, que ele fala em Filipenses 2, versículos 15 e 16. E o próprio Jesus, quando ele esteve entre nós, ele diz, vocês são a luz do mundo. E isto reflete um grande privilégio para todos nós, para cada crente, o de levar a luz à vida, ou seja, a vida espiritual, onde quer que seja, onde quer que for, para nós sermos realmente uma testemunha viva, uma estrela que possa brilhar no meio dessa multidão de um mundo mau, E nós temos que viver com pureza, firmado realmente na fé em Jesus, e manter a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, como um guia para todos nós, nessa escuridão, no mundo, para que nós possamos ser realmente exemplos. E o próprio Paulo, em Filipenses 2,15, diz que nós devemos ser irrepreensíveis, ou seja, nós devemos ser íntegros, sem culpa ou falta. E esse termo é muito usado quando nas Sagradas Escrituras menciona sobre o caráter de Jó,
que está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, e capítulo 2, versículo 3, onde a palavra grega traduzida como puro, né? Onde ali diz que Jó era puro, transparente, significa literalmente não misturado, não contaminado. E assim, meus amigos, minhas amigas, nós não podemos e não devemos temer de ser diferentes do mundo. Nossa fé deve nos distinguir cada vez mais, cujo nosso objetivo é realmente brilhar como estrelas no mundo, como Paulo fala lá em Filipenses 2, versículo 15. Né? E essa metáfora que aparece na Bíblia para nós cristãos, para nós sermos a luz do mundo, é um símbolo missionário poderoso usado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E no livro de Isaías, Deus declarou ao seu servo o Messias, e ele diz lá: farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja minha salvação até os confins das terras. Está lá em Isaías 49:6. Essa passagem foi aplicada a Jesus no Novo Testamento, que também aparece lá em Lucas 2:32, João 8:12 e Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 23. Mas que também é aplicada à nossa igreja hoje, que fala lá no livro de Atos, capítulo 13:47. Porque a igreja, ela continua a missão dada por Jesus para nós sermos a luz do mundo. O apóstolo Paulo, quando ele proclamou o evangelho aos gentios ou aos estrangeiros, pessoas que não eram judeus, ele exortou firmemente para esses fiéis cristãos, para eles estarem unidos para serem a luz do mundo. E Paulo diz, façam tudo sem murmurações nem discussões, que está lá em Filipenses 2:14. Assim, os desafios à unidade da igreja, como testemunhos, ela é bastante séria, que só é possível alcançá-la com bastante esforço, né? E a unidade, ela é um reflexo da união dos crentes com Cristo e da obediência através da palavra de Deus, a Bíblia. E o ponto principal para o nosso testemunho ao mundo que está em escuridão, esse espiritual, e assim nós somos convidados pelo Espírito Santo a brilhar como estrelas no mundo, que está lá em Filipenses 2, versículo 5. E o apóstolo Paulo, ele completa lá em Efésios 5:8, quando ele diz lá: no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Está lá em Efésios 5:8. Ser a luz do mundo significa manifestar o amor, a bondade e a verdade de Deus perante todas as pessoas, por onde quer que nós formos. E foi isto que Cristo fez. Quando Jesus nos ilumina, Ele não apenas torna evidente o amor e a vontade do Pai Celestial para nós, mas também expõe a maldade aos nossos pecados, né, para nós enxergarmos as nossas falhas, né, visando o nosso arrependimento e o nosso perdão. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2:15, para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. O fato é que para quem está na luz, qualquer falha, né, é visível para quem está na escuridão. E assim o apóstolo pede aos filipenses ser irrepreensíveis como cristãos, ter uma vida de integridade, sem motivos para acusações, servindo como bom exemplo e não tropeço para os outros. A palavra irrepreensível é usada no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 3, capítulo 11, versículo 4.
para descrever esse homem íntegro, sem culpa, chamado Jó, que tinha prestígio em sua cidade, considerado um grande homem na sociedade, que até Satanás notou a conduta de Jó. O Salmo 119, versículo 11, nos diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Aqui o salmista diz que bem-aventurados, né, os que mantêm a integridade, a retidão, que tem um estilo de vida correto, contra a qual ninguém pode fazer acusações levianas. Jó era um homem reto, puro, que traduzido assim do grego, ele não se misturava, não se contaminava com pessoas más. Ele era uma pessoa irrepreensível, um bom exemplo para todos nós, e mesmo assim sofreu ataques injustos. E Jesus, prevendo ataques cruéis a seus seguidores, devido ao seu nome, que eles enfrentariam grandes perseguições, Jesus diz a eles: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 16. De forma bem semelhante, o apóstolo Paulo nos aconselha a sermos puros em relação ao que é mal, que está lá em Romanos 16, 19, onde diz no mesmo verso, no versículo 19, que os cristãos de Roma eram conhecidos justamente pela obediência. Isto é, eles eram reconhecidos por sendo servos de Deus vivo, e que eles não permitissem que más associações ou tornassem como mau testemunho que eles fossem luz para os romanos. E assim Paulo descreveu o que nós hoje, como filhos de Deus, devemos ser dentro de uma sociedade realmente cheia de problemas, né? Cheia de doutrinas falsas. Nós temos que ter realmente exemplos e ser testemunhos de Jesus, ser realmente uma luz que brilha na escuridão, viver uma vida de integridade, de pureza e principalmente firmes na fé, aceitar a Jesus como Salvador e Senhor e seguir seu caminho, que o resultado é uma vida consagrada, dedicada ao Senhor, que nós teremos sucessos e seremos com toda certeza uma luz em um mundo escuro. Que você, meu amigo, minha amiga, possa realmente refletir e ser realmente uma luz no mundo, que você possa buscar essa sabedoria dentro das Sagradas Escrituras e ter entendimento, para que você possa realmente ser uma pessoa salva, para que você possa ser uma pessoa junto com uma multidão de estar nas mansões celestiais. Que você tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim. Grande abraço.